Os últimos avisos de Deus. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus, e apresentar-se como se fosse Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Está escrito na Sagrada Escritura que chegaria um tempo que a fé das pessoas iria diminuir, ao ponto de quase desaparecer. Em São Lucas 18:8 diz: quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? O mundo está infestado de falsos profetas e falsos pregadores. São Paulo deixou dito: nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a embusteiros e doutrinas diabólicas. 1 Timóteo 4, versículo 1. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. São Mateus 7, versículo 21. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. São Mateus 7, versículo 16. Mas Deus, nosso Salvador, nada faz sem antes revelar seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3, versículo 7. Desde 1972, Deus está transmitindo os últimos avisos, através do seu profeta Pedro II, de Santa Catarina, Brasil. Os avisos estão contidos num grande livro, a Palavra Viva de Deus. E Deus deixou a sua assinatura e o seu rosto estampado na capa deste grande livro. O profeta de Deus é odiado, chamado de falso profeta, mentiroso e etc. Mas o profeta, aconteça o que acontecer, não ficará em silêncio. Ele transmitirá a mensagem de Deus para alertar o povo. Aqui neste programa, vamos ler e esclarecer alguns dos avisos que nosso Deus, o Criador, está nos transmitindo através de seu profeta Pedro II. Muito boa noite, agora são 7 horas mais 10 minutos, está começando mais um podcast para todos aí na nossa companhia. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast de hoje, o podcast número 5, terça-feira, dia 12 de dezembro do ano 2023. Vamos chamar, né, a Santíssima Trindade, os santos e os anjos que vêm acompanhar a gente nesse podcast de hoje. Muito boa noite, você que está na sua casa, está acompanhando a gente aí pelas nossas plataformas digitais. Boa noite aos nossos cinegrafistas. Muito boa noite também ao pessoal que está aí, né, ouvindo e assistindo pelo site ceifadores.com.br. É o nosso podcast de hoje. Estamos aqui ao vivo e a cores, né? Agora são 7 horas e 11 minutos. Você pode participar com a gente deixando a sua opinião aqui no nosso chat, no nosso canal no YouTube e também no nosso Facebook e também no Instagram. Um grande abraço, pessoal que está acompanhando a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast nesta noite de terça-feira. Vamos aí ouvir que o boa noite, seu Eugênio. Boa noite, seu Eugênio. Do nosso convidado, né? Tá chegando aí, já chega pra gente já começar a bater aquele papo, né? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aí aguardando o Marcos, que ele está vindo de Joinville, e agora esse trânsito está uma loucura, né? Mas ele falou já daqui um pouco estará aqui conosco aí, né? É isso aí, né? O nosso podcast nós abordamos vários assuntos importantíssimos para você, para as pessoas, né? Onde a gente fala aqui da história dos nossos convidados aí, pessoas que realmente, né, passaram por tem experiência de como está na Palavra Viva de Deus. É um bate-papo legal e, é claro, você pode participar com a gente também, deixando a sua opinião aqui no nosso chat, né, no canal, nas nossas plataformas digitais, interagindo com a gente. O podcast é para a gente bater um papo legal, para conversar, para descontrair um pouco, né? E isso faz com que nós podemos também conhecer os nossos convidados, conhecer as pessoas, ver o que elas pensam, né, com relação às mensagens de Jesus ao profeta Pedro II,
com relação à obra, a palavra viva de Deus. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que estão, né, na palavra viva de Deus, às vezes quer dar uma palavra, quer falar um testemunho, quer conversar um pouquinho, quer ter mais um conhecimento, né, do próprio profeta Pedro II. Isso é muito bom. Então o podcast é um meio de comunicação, né, onde nós podemos discutir, questionar, perguntar, opinar também, assuntos importantíssimos na qual nós já estamos vivendo, né, que é o livro A Palavra Viva de Deus, junto com a Bíblia, mostrando os acontecimentos finais, os acontecimentos do fim dos tempos, para que nós possamos cada vez mais nos preparar melhor, né? E esse meio de comunicação é para isso, né? Para a gente expor as nossas ideias, questionar, falar alguma coisa. Tem gente que às vezes tem coisa para falar e às vezes não fala. E aqui os nossos convidados nós convidamos para isso. Então daqui a pouco o nosso irmão Marcos Chaves Magalhães, esse é o convidado da noite, né? Vai estar aqui com a gente devido a esse horário, né? Que em Balneário Camboriú, em Itajaí, o trânsito é muito forte, né? Muito pesado mesmo e às vezes demora um pouquinho, mas nós estamos aqui firme e forte para, né, começar com ele aí, é claro, tendo também, né, a sua paciência e a sua audiência. Enquanto ele não chega, vamos começar a mandar um abraço aqui para os nossos irmãos que estão ativos com a gente, né? Um abraço aqui para Francisca Eunice, que está acompanhando a gente aqui no nosso podcast, mandando mensagem para a gente, pessoal aqui que está acompanhando, a Francisca Eunice, né? Ela fala assim, quer ver? Muito boa noite a todos nossos irmãos ceifadores, salve a Sagrada Família, o bendito que vem em nome do Senhor. A Maria Ilza também está por aqui com a gente, boa noite. Salve Maria a todos os seguidores da Palavra Viva de Deus. A Valdineia também está por aqui com a gente, boa noite a todos os irmãos, salve Maria Imaculada. Está por aqui também a Terezinha, né? Boa noite a todos. Salve Maria Santíssima. Peço a bênção do nosso profeta Pedro II. Também aqui deixa eu ver aqui. A Marilena Florindo. Boa noite a todos da Palavra Viva de Deus. Também aqui a Maria José, né? Boa noite, Rony. Rony, boa noite para o seu Eugênio, a família Conceição e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus. Já damos aqui os contatos, né, dos nossos irmãos que estão interagindo com a gente aqui no nosso podcast. Já mandar um abração aqui também para o Marcelo Ferreira, também está participando com a gente. Já mandou uma mensagem aqui, né? Boa noite, Rony, Eugênio e todos do podcast. Salve o menino Deus. Salve Maria Santíssima. Salve o glorioso São José. Também a Regina, boa noite, salve Maria, um forte abraço para todos da Palavra Viva de Deus, direto de Iguaraçu, Pernambuco. Pessoal de Pernambuco, aquele abraço, boa noite. José Beto também está aqui com a gente, boa noite família Conceição, ceifadores da Palavra Viva de Deus, salve Maria Imaculada, salve meu glorioso São José. São Bento, salve meu glorioso São José, São Bento, Conceição, Papa Pedro II e os padres Rômulo e Tobias, rogai por nós também, o José Beto, né? O Beto que está aí acompanhando a gente também, o André Lima, boa noite, salve Maria, um abraço para todos os filhos da luz. Também aqui Aparecido, boa noite amigos ceifadores da Palavra Viva de Deus, salve Maria, o Rei Jesus, é o Aparecido de Garças, São Paulo. A Lilian Rocha também está por aqui com a gente, né? Bendito que vem em nome do Senhor, amém. E enfim, todos que estão aqui já ativos para começar com a gente o nosso podcast. A Irene Fátima também está por aqui. Boa noite, irmãos. A todos os irmãos da Palavra Viva de Deus, a família Conceição, todos da bancada, boa noite. Abençoe a nós todos aqui de São Paulo. Salve Maria. Que Deus abençoe vocês aí de São Paulo, os paulistas, né? Está acompanhando a gente. A Cecília também. Boa noite, ceifadores. Salve Maria. A Nicinha Silva também está por aqui. Boa noite. Daqui ela fala de Capitão Poço Pará, entre Ourém e Garrafão do Norte, tá? Olha só, tá aí acompanhando a gente, né? O pessoal que tá ativo aí, ouvindo aí o nosso podcast. A Terezinha Bernadette também tá por aqui, a Terezinha Bernadette, né? Timótea também. E enfim, todos os irmãos que estão aqui já no chat, já mandando um abraço pra gente aí. Muito obrigado pela satisfação. Um abraço pessoal também, estamos ao vivo aí no Facebook, né?
a nossa plataforma aí no Facebook, com a transmissão ao vivo também. Muito obrigado, pessoal, que também está acompanhando a gente. E também lá pelo Instagram. Estamos ao vivo pelo Instagram. O pessoal do Instagram também está acompanhando a gente, né? Sejam muito bem-vindos à nossa plataforma, ao nosso podcast. O Marcos acabou de passar uma mensagem que está quase chegando. Vai chegando, daqui a pouco tá aí. Enquanto isso, eu passar uns áudios que está passando para nós aqui. Dona Pilar, lá de Belém do Pará. Olha o que ela falou. Boa noite, seu Eugênio. Tudo bem? Estamos aqui assistindo bem no comecinho do seu programa. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos aí. Que tudo corra bem e vai correr. A gente está aqui na expectativa, viu? Um abraço para todos. Obrigado, Salve dona Maria. Salve Maria, para a senhora. Salve glorioso São José. Seu Gilson e da Beatriz, lá de Belém do Pará. Também o Zaca também está aqui, o Marcelo lá de Campo Grande também está mandando mensagem, também está ligado no programa, está assistindo. O José Galdino também está assistindo. A Dileuda Contente, lá com o seu Raimundo, lá de Manaus, também mandou uma mensagem aqui também, estou ligado, esperando o Marcos. O José Edson de Oliveira, lá de Lavras, Minas Gerais, boa noite, Eugênio, Rony, toda a equipe da bancada desse maravilhoso programa. Todos os irmãos que estão assistindo, Deus abençoe a todos. Obrigado, seu José Edson, lá de Lavras, Minas Gerais. A Gislaine Assunção também tá ligado no programa. Uma mensagem do nosso grande amigo ali do Belo Horizonte, Minas Gerais, seu Aidair. Boa noite, Eugênio, boa noite, Rony, boa noite a todos que nos acompanham. Para mim, esse programa de domingo à noite e de terça-feira à noite, assim como os outros também, é uma escola de aprendizado. Só não aprende aquele que não quer aprender, né? É uma escola de aprendizado, é espiritual, né? Aprende aquele que quer aprender. Quem não quer aprender, não aprende, né? Assim são as faculdades, né? Estudo, mas aquele que quer passar de ano, aquele que quer mudar a sua vida, ele estuda mais, né? Porém, o lado nosso aqui, o lado espiritual, né? Cada dia aprendendo mais, cada dia sabendo mais, cada dia dando mais as nossas opiniões, respeitando a opinião dos outros. O importante é que, para mim e a Madalena, está sendo uma escola, tá? Nós temos uma escola. E nós não queremos falhar, não, viu? Todos os dias que tiver esse programa, tiver o dia domingo, à noite, sábado, às 14 horas, nós estamos sempre assistindo o programa. Então, para nós estamos numa escola, onde cada dia que passa, nós estamos melhorando cada vez mais. Eu, pelo menos, estou melhorando cada vez mais o meu comportamento, a Madalena, a mesma coisa. Nós estamos unidos para defender não a nossa pessoa, defender a nossa alma, né? Defender o nosso espírito, defender o que é certo, né? Então, parabéns a todos, salve Maria. Esse comentário do seu Aldair, lá de Belo Horizonte, pensando bem, é um grande comentário. Esse homem falou muita coisa muito séria, porque nós estamos passando aqui, veja só, o profeta começou sozinho, Deus chamou ele, que é meu filho, foi ensinando, veja quanto que ele sofreu para chegar a escrever esse livrão aqui, ó. Depois veio os divulgadores, ceifadores. Agora nós temos que transmitir essas mensagens, que nem Jesus enviou João Batista na frente, depois chamou os 12 apóstolos, depois 72 discípulos. Então quem lê essa mensagem, ouve essa mensagem, ouve a voz que lá no céu, que nem o profeta falou hoje na igreja lá, que ele quando ele era pequeno, ele rezava muito pelas almas, e então ele queria, então veja como era a inocência do profeta, por que ele foi chamado. Ele chegava a se trepar numa árvore, pegava um caderno e com a caneta já deixava lá em cima da árvore que queria que ver o recado lá do céu, esperando o recado. Então
é uma coisa muito importante e muito séria. Que nós estamos perdendo as pessoas que estão desperdiçando, eles estão perdendo a chance de ouro. Sabe que se você está numa fila ali para a loteria acumulada de quantos bilhões? Aqui é muito mais, 1000 vezes mais do que uma loteria. Domingo, muita gente comentou comigo sobre aquele que nós passamos ali, sobre a revelação sobre o terceiro segredo de Fátima, que o padre Malachi Martin revelou naquela época. Inclusive, ele foi até assassinado. Veja como foi perseguido, porque era tão sério o terceiro segredo de Fátima. E ali, o que ele falou, me entrou na cabeça, que não me sai mais da minha cabeça isso aí. Que Nossa Senhora falou que o último Papa estaria dominado pelo Satanás. O último Papa. Então veja o que esse Papa está fazendo lá no Vaticano. Veja quanta coincidência, quantos sinais, quantas coisas, que nós estamos no caminho certo. Então, na hora da escolha que Jesus falou, não vai ter mais para ver se aqui é verdade ou é mentira. Está tudo acontecendo. Por que eu dizer que é verdade e mentira? Então, aqueles que estão dizendo que nós somos uns falsos, que nós somos... Vocês vão prestar conta com Deus, sei. Porque foi o Espírito Santo que usou o braço do profeta. É o Espírito Santo que usou o braço do profeta. Aqui como está... naquele livrinho que eu fiz lá aqui em São João... São João está escrito que o Paráclito, que o Espírito Santo enviará em meu nome, esse vos... Quer ver, disse dessas palavras, soprou sobre ele, dizendo, Jesus, recebei o Espírito Santo. Aquele que a quem perdoares os pecados serão perdoados, quem não perdoares não serão tidos. Esse é quando Jesus ressuscitou, falou para os apóstolos sobre a confissão, que só eles podem perdoar nossos pecados. Aqui, São João 15, 26 diz assim: quando vier o Paráclito que vos enviarei da parte do Pai, Jesus fala da parte, o Espírito da verdade, que procede do Pai, e ele dará testemunho de mim. Também vos dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Aqui, quando Jesus fala que ia vir, alguém ia vir escrever o livro aqui. Disse-vos essas coisas, enquanto estou convosco, Jesus fala. Mas o Paráclito, que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará-vos todas as coisas e vos enviará em meu nome e vos ensinar todas as coisas e vos recordará tudo que vos tenho dito. Então o Paráclito é o Espírito Santo. Por isso que nós passamos ali o Padre Romulo domingo sobre aquela pomba. E tem mais um mistério sobre essa pomba aí que nós vamos falar no próximo domingo do próximo programa. Porque agora chegou o nosso convidado, Marcos Chaves. Muito bem, agora são 7 horas e 26 minutos e o nosso podcast, né? Estamos falando aí, a gente falou muito bem aí, né? Do que está acontecendo, as mensagens aí do livro A Palavra de Deus, do profeta Pedro II, por ter sido escolhido como último profeta para esses tempos finais, né? Ele, na verdade, Nossa Senhora escolheu ele desde o ventre da sua mãe. E Jesus preparou ele há um bom tempo, né? Desde 1972 que ele vem preparando ele para que, né, a partir do ano de 1994 ele escrevesse um livro com mais de 4.000 mensagens. Esse livro é o livro A Palavra Viva de Deus, que Jesus sempre pede para ficar ao lado da Bíblia, ter esse respeito com o livro, né? Porque são mensagens, que tudo que está escrito no livro, né, Jesus cita ali algumas páginas, algumas partes, alguns versículos da Bíblia, e os dois têm que estar juntos, né? Para quê? Para nos orientar nesses tempos de trevas, de escuridão, e isso faz com que nós possamos permanecer firme e forte na fé. Se não fossem essas mensagens, como nós seríamos hoje?
Se não fosse aí Jesus, né, ter escolhido um homem para estar nos orientando, Jesus nos orientou orienta, né, através das mensagens, nos chamando para a conversão, ter uma mudança de vida, né, afastar as coisas do mundo, voltar para Deus o quanto antes. Mas infelizmente tem muitas pessoas que ainda estão dormindo no ponto. As pessoas estão meio que hipnotizadas pelo demônio, né, meio tá cega, porque não conseguem enxergar a verdade. Muitos né, falam mal, criticam isso, aquilo, mas isso faz parte. 7h28, muito boa noite. Estamos aqui com o nosso convidado da noite, o Marcos Chaves Magalhães, é isso? Sim, senhor. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast nessa noite de terça-feira. É um prazer enorme, né, ter você aqui para a gente bater um papo, conversar um pouquinho, falar aí da sua experiência sobre a Palavra Viva de Deus, né? Você contar para a gente a sua história, como você conheceu, né? Como você chegou a conhecer essas mensagens. Então, o nosso podcast hoje, para a gente bater esse papo legal, descontraído, e junto com os nossos irmãos, que também vai participar com a gente, dar opinião. E é isso aí, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Conta pra gente um pouquinho como você conheceu, né, a Palavra Viva de Deus para os nossos irmãos. Boa noite a todos aí. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Eugênio. Então, a minha conversão é um processo que foi mais ou menos como João e Maria, que ia distribuindo as sementes para poder chegar ou não se perder do local onde é que ele estava, né? Não foi algo assim da noite para o dia. Foi um processo, né? Para mim, a conversão foi um processo. Então, as pessoas que me conhecem hoje da Palavra Viva de Deus, né, que veio aqui na igreja, não sabem, não conhecem a vida do outro Marcos, né? O Marcos era do mundão, o Marcos era da balada, o Marcos era da praia, o Marcos era do chopp, o Marcos era do happy hour toda sexta-feira com os amigos, colegas de trabalho. Curtia o mundão, né? Curtia tudo que o mundo pudesse oferecer, eu participava. Só que, desde pequeno, né, a vida em casa era muito conturbada, né? Os meus pais, eles brigavam muito, então... Você chegou a presenciar isso? Várias e várias vezes. Não tinha paz em casa. Mas, graças a Deus, quando eu comprei o meu apartamento, quando eu saí de casa... E aí, para vocês verem, né, como é que o processo, ele começa, às vezes, da sua intenção ou da graça de Deus que te alcança. Como que foi meu processo? Assim que eu comprei o meu apartamento em Vitória, eu coloquei para mim, na minha cabeça, que eu precisava, antes de colocar qualquer móvel, qualquer tapete, qualquer coisa, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o quê? Um crucifixo. Então, a minha conversão começou ali. Quando eu coloquei o crucifixo em casa, eu falei, eu quero ter paz na minha casa. Então, quer dizer, você passou por tudo isso, né? Teve uma infância assim meio conturbada, presenciou muitas coisas dos seus pais. E, a partir do momento, você falou assim, não, eu tenho que mudar de vida. Aí você visou um crucifixo. Eu queria ter paz. Era a única coisa que eu queria. Eu não queria trazer para a minha nova vida, né, aquele mundo de brigas que meus pais tinham. Então eu falei assim, olha, eu vou me pegar com Deus. Então a primeira coisa que eu quero ter na minha casa é um crucifixo. A partir dali que começou a minha conversão, né? E uma coisa vai levando outra, aí eu fui para Aparecida do Norte, comprei um livrinho devocionário a São Miguel, porque eu não sei porquê, mas eu senti uma vontade, né, de conhecer a história de São Miguel. Da história de São Miguel tinha lá a bibliografia, as referências, e aí eu descobri uma pessoa que até então recebia mensagens, mas Deus age certos por linhas tortas. Depois eu fui conhecer esse mensageiro, vi que a vida dele não era aquilo que era pertinente para uma pessoa que se diz receber mensagens. Que bom que você procurou saber da vida dele, né? Que tem gente que já vai julgando o livro pela capa. Exato. Né? Mas Deus vai agindo certo, mesmo em linhas tortas. Isso que é o mais importante. Eu fui buscando. E aí, nesse livro, por incrível que pareça, ele fazia menção do profeta Bento da Conceição, que tinha uma imagem de Nossa Senhora que apareceu no fogão, na chapa do fogão, em Balneário Camboriú, em Taquaras. Nossa Senhora apareceu, né? Nossa Senhora apareceu na chapa do profeta, né? Pedro II, Bento da Conceição. Sei.
E aí eu fui sair de férias e falei, eu vou atrás, né? Eu vou conhecer isso aí. E naquela época eu não tinha GPS para carro, né? Eu comecei em 2005. Em novembro de 2005 que eu fui conhecer a Palavra Viva de Deus. E aí eu botei num programa de computador Taquaras. Foi pesquisando ali, então? Só que o programa não me mandou para a praia de Taquaras. Mandou para outro lugar. Mandou para a cidade de Taquaras, lá no Rio Grande do Sul. Só que antes de ir lá, eu estava falei, vou conhecer Balneário Camboriú para depois ir para lá. Uhum. E aí, num domingo de manhã, quem que passa por mim? Aquela van do Gilmar, de Brusque, escrito a Palavra Viva de Deus. Aí eu falei assim, não, eu vou atrás desse cara. Olha aí, né? Porque eu estava querendo saber o que era a Palavra Viva de Deus. Não sabia que Taquaras era praia. Não sabia que ficava ali. Eu estava ali do lado e não estava sabendo. Como é que Deus vai movendo e vai agindo. O agir de Deus nas pessoas é muito maravilhoso quando Ele age, quando Ele escolhe, né? Assim, igual você teve, né? Você queria conhecer, Ele viu a sua intenção e fez com que você encontrasse com a van, né, para ir até o encontro, conhecer. Olha como é que é lindo, maravilhoso, né, o agir de Deus nas nossas vidas. Basta a gente abrir o nosso coração, dar o sim para Deus, que Ele nos ajuda, né? Isso é muito importante. Para vocês terem ideia, né? Eu ia para Taquaras, no Rio Grande do Sul, e Deus colocou a van ali, que eu fui seguindo ela até chegar na Igreja da Obediência. Quando eu entrei na Igreja da Obediência, é uma sensação assim que eu tenho guardado no meu coração até hoje. De amor, de paz, né? Cara, olha, eu comecei a chorar. A primeira coisa que você sente é que você está realmente num local diferenciado, né? Eu não sabia nada, eu estava engatinhando na Palavra Viva de Deus. Geralmente, assim, quando é dentro da igreja, a gente sente um silêncio, né, profundo, aquela paz, tanto na igreja como na capela também. Não existia isso onde eu morava. Eu morava em Vitória, Espírito Santo. Então não existia essa paz, essa devoção, né, o silêncio, a importância do silêncio. Então, isso. Quem está em casa, quem está me assistindo, né, pede para um parente seu que é do mundão, que não quer saber de Deus, que não quer saber de nada, que eu vou contar um pouquinho da minha vida para vocês, que talvez sirva para muitos que estão nesse caminho. Quando a gente está no mundão, a gente está em busca de felicidade. Prazeres, né? Exatamente. Então, o que acontece? A cerveja, os amigos, a balada, né? Isso é muito legal desde que você tenha dinheiro. E aí, um dia em casa, eu me senti assim... Eu fui fazer uma reflexão muito profunda sobre... Tá, mas isso não está me preenchendo. Eu tenho os amigos, eu tenho a cerveja... mas não está me preenchendo. Então, você que está nesse mundo, é que às vezes a pessoa fala assim, eu não vou sair desse mundo aqui, que é cheio de felicidades, para trocar para aqueles caras lá que são meio de igreja, são meio alienados. Vocês não têm ideia do que é a verdadeira felicidade em Deus. Isso. E é isso que... Porque quando você nasce na igreja, você é um cara que está a sua vida toda... devota a Deus, que segue o catolicismo mais confortável possível, às vezes é difícil você chegar aqui e encontrar a Palavra Viva de Deus. Mas se você é do mundão, se você está buscando a Deus, isso aqui é o que vai te preencher. Chama quem está em casa, por favor, chama quem está em casa para pelo menos fazer essa reflexão da importância que é essas mensagens. Porque isso, quando você é do mundo, você não tem a menor noção do que é Deus. Você não tem noção do que é rosário. Eu não sabia nem rezar o terço. Eu tive que pesquisar no Google como rezava o terço. Eu lembro que eu demorei uns 3 dias para entender como que rezava o terço. De tão difícil que é para quem está no mundo. Porque o demônio, ele cega a pessoa. Com certeza. E aí eu buscava, não entendia, perguntava para minha mãe não conseguia me explicar, perguntava para minha sogra, perguntava para minha esposa, e ela, você tem que seguir as continhas e tal. Tudo isso, essas dificuldades, elas fazem parte do seu processo de conversão. Com certeza. E eu falo para vocês, qualquer um, né? Não existe conversão sem cruz. Se você está em casa
se você é um católico, né, a primeira coisa que você tem que ter na sua casa é um crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora. Ali começa a mudança. Não existe conversão sem cruz, tá? E quem é do mundo é como se fosse um buraco. É muito mais fundo. Para quem está na igreja, o buraco é mais raso, porque seus pecados, né, a vida mundana que você leva, vai fazendo esse buraco ser maior. Mas também pelo fato de o buraco ser maior, a graça também é maior quando a graça preenche esse buraco. Então, você que é do mundo, você que está buscando realmente um encontro com Deus verdadeiro, único e genuíno, esse encontro aqui ele é especial. Essas mensagens, quando chegam até você, elas tocam o coração da pessoa. Para mim, foi de uma forma tão impactante, tão profunda, porque você imagina bem, um cara que vivia na praia, vivia na balada, que tinha aquelas bermudas da Quicksilver, uma bermuda daquela 500, 800 reais hoje. E aí, tudo que Jesus pedia, eu ia fazendo. Na mesma hora, eu peguei as minhas bermudas todas e coloquei dentro do saco de lixo e joguei fora. A minha esposa falou, por que você não dá para alguém? Eu falei, olha, se não é bom para mim, vai ser bom para quem? Não é bom para mim, para os outros também não. Eu vou dar, e aí se alguém achar, tudo bem, mas eu não vou pegar da minha espontânea vontade e entregar para alguém. Eu peguei e dei, eu joguei fora. E aí o processo de conversão foi vindo. Por que é importante a pessoa entender por que Deus fala tanto da veste? Porque o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. O seu corpo não é seu. O seu coração, ele só bate sem nenhuma vontade sua. A unha das suas mãos, dos seus pés, o fio de cabelo da tua cabeça, ele só cresce com a vontade de Deus. Você não tem autonomia nenhuma sobre o seu corpo. É isso que as pessoas têm que ter ideia. O seu corpo não te pertence. Você é templo do Espírito Santo. E como que um corpo, sendo templo do Espírito Santo, vai chegar com as pernas de fora, as mulheres com os peitos de fora, com os decotes, né? Isso. Como que vai ser? Não tem como. Não tem como, verdade. Então, assim, isso que você está falando é muito importante, né? Essa conversão que você está falando é muito maravilhosa, né? A sua conversão. E uma coisa importante que você falou, quando a pessoa começa a ler o livro, a palavra de Deus, ela quer mudar, ela quer mudança. Não tem como a pessoa ler o livro e continuar no mundão, né? Porque isso também aconteceu comigo. A partir do momento que a gente começa a ler o livro, a palavra de Deus, você vai lendo, estudando e pedindo o Espírito Santo para iluminar, né? Você vai deixando, você vai tendo nojo daquelas coisas que você fazia antes. Agora, e aí vai vindo a conversão. É um processo gradativo e cada um leva um tempo, tá? As pessoas às vezes têm medo do novo ou da mudança. Eu falo para vocês, gente, com toda a experiência de vida, é igual a moeda, eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado do mundão e conheço agora o lado espiritual. É 1000 vezes melhor o lado espiritual. É 1000 vezes melhor. As amizades são melhores. A conversa é melhor, né? A alegria é uma alegria diferente, é uma alegria completa, assim, de plenitude de paz. Aquela paz que eu não tinha na minha infância, né? Eu fui ter na minha casa, por quê? As mensagens pedem para você rezar o texto todos os dias. Não existe conversão sem oração, tá? Por que isso? Eu passei agora por um processo, é difícil, assim, falar. Eu passei... processo complicado? Eu passei 1 ano e 5 meses agora desempregado. E por isso que eu falo, a conversão, ela não existe sem cruz. Tem que ter a cruz, né? Tem que ter a aprovação. E naqueles primeiros meses você fica tranquilo, porque você entende que faz parte, que você tem que passar por isso. Eu perdi um emprego numa empresa que trabalhava há 24 anos por causa da vacina, porque eu não quis tomar a vacina. Eu sabia disso, eu sabia do risco que estava correndo. Só que depois de 9, 10 meses, você começa a perder assim, o sentido, porque o lado da razão começa a falar mais alto do que da emoção, e às vezes vice-versa. E aí o que acontece? Gente, já estou 1 ano aqui pedindo para Deus, rezando. Eu sou da palavra viva de Deus. Por que ainda estou desempregado? Você começa a se questionar. Sempre vem esse questionamento, né? E é natural.
porque a gente não está preparado para o sofrimento. O ser humano, ele não está preparado. Nós fomos muito acostumados a trabalhar na zona de conforto. A ter uma estabilidade, a ter um emprego, né, a ter um salário. E às vezes Deus, não é que Deus te derruba, é que o inimigo chega para Deus, olha, tipo Jó, tira o emprego dele, tira a facilidade dele, que eu quero ver se ele continua na palavra de Deus. É igual os pais de família. Quantos pais de família, mãe de família, que às vezes dão aula pela palavra de Deus, estão sofrendo com seus filhos? Talvez o pai e a mãe de oração, reza, mas o inimigo vai tentar a filha, vai no filho para tentar, né, atacar os pais, o pai e a mãe. Então, assim, é uma coisa muito interessante que acontece na nossa vida, porque isso Deus permite, igual está falando, né, testou Jó. O que aconteceu com Jó? Né? Deus permitiu, o demônio pediu para tentar Jó e Deus permitiu. Agora nós também, que ele não vai permitir. Então, assim, né, as provações, a cruz faz parte. Isso significa para nos santificar, para nos purificar. Né? As pessoas estão passando por dificuldade, provação. Né? Tenha força, confia na Virgem Maria, não desista. Né? Olha a tempestade, os discípulos estavam ali no barco e de repente começou a vir aquela tempestade, aquelas ondas, aquele vento, e eles começaram a ficar preocupados. E daí eles chamaram para Jesus. Jesus levantou os braços ali e a tempestade ficou tranquila. Assim acontece com a gente. Sempre quando vem uma provação é sinal de vitória, é sinal de muitas graças, né? Eu nunca esqueço que o profeta falou comigo aqui na casa do Eugênio, né? A respeito não é 7 horas e não é nem 7 dias. Ele ficou 7 meses sem dormir. Vocês têm a noção do que é isso? Eu já fiquei 2 dias sem dormir. Você fica um bagaço. Não sobra nada do teu estado, do teu ânimo, da tua força, do teu equilíbrio emocional e psicológico. Nada. O profeta, ele ficou 7 meses sem dormir, à beira da depressão. E aí o que aconteceu com 7 meses depois? Né? Deus deu a graça para ele poder dormir. Então, todo sofrimento, para quem está na palavra de Deus, todo sofrimento, em tudo dê graças. Agradeça a Deus. É difícil? No momento da provação, é muito difícil. Eu sei do que eu estou falando. Eu fiquei 1 ano e 5 meses desempregado, tenho 3 filhos, uma esposa, e você, às vezes, o filho pediu alguma coisa e você não ter, meu filho, não dá, papai ainda não conseguiu emprego, está sem salário. E é doído isso, né? E você precisa se pegar a oração. Não adianta. Nada vai te sustentar, por mais forte que seja, sem a oração. Nada. Somente o terço, nessas horas, é que pode te dar ânimo, pode te dar força. Não existe conversão sem cruz. Não existe conversão sem oração. E não existe conversão sem mudança. A mudança ela tem que ser interior, no seu coração. Cada um tem um tempo. Não exija do teu marido o processo de conversão que você teve, não é igual. Não exige da tua esposa o processo de conversão, não é igual. Não exija dos teus filhos. Se você foi tocado, se você foi agraciado com essa graça da conversão, tenha paciência. Reze por eles. Espere o agir de Deus. Não é nas nossas horas. Por que a gente reza o Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade, não é a vontade da tua esposa, não é a vontade do teu filho, não é a vontade de ninguém, é a vontade de Deus. Conversão é paciência, conversão é sofrimento e conversão é felicidade. Se você está só rezando em casa, sem conversar com a sua família, sem sair para levar a tua esposa para jantar, porque você acha que também você só tem que ficar em casa, está errado. O profeta, com seus filhos, sair para passear sempre. Né? Então, a conversão, você não deixa de viver o mundo, você apenas deixa de estar ligado no mundo. Você trabalha, você estuda, você sai para passear com seus filhos, com a tua família, né? Só que você evita lugares, né, que sejam indecentes. Por exemplo, a praia. Isso. Eu vou na praia. Quando? Nas minhas férias, porque durante a semana eu não consigo. Qual praia que eu escolho? Aquela mais afastada de tudo, que não tem nenhuma pessoa lá.
Então a gente não deixa de aproveitar a vida, tá? A gente não deixa de sair, curtir. Só que você começa a escolher melhor os ambientes. Você começa a ter mais qualidade. Você se importa mais com o seu corpo. Você se importa mais em agradar a Deus. Você agradar a Deus é mais importante que você agradar a sua vontade. Esse é o processo de conversão. É cruz, sofrimento, querer agradar a Deus, oração e esperar com paciência o agir de Deus. Com certeza, né, Marcos? E você falando aí, a gente também lembra dos santos, né? Quantos que os santos sofreram? Santa Rita de Cássia era uma mãe de família, e o quanto que ela sofreu, né, pedindo a Deus pela conversão do esposo, dos filhos ali. Ela já olhava em cima de pedras, né, pedindo ali, rezando o rosário, o terço, a graça de Deus, e demorou 16 anos. E ela passou por muita provação. Ela foi, né, ali vendo a situação dos seus filhos, do seu esposo, que era muito mulherengo, mas ela manteve a fé firme em Deus. Rezava o rosário, textos, esperou 16 anos. Ó, Santa Mônica também, né? Vários santos têm relato, né, no sofrimento, que eles tiveram paciência no sofrimento, né? Igual você falou, é muito importante que você falou aí, a conversão ela tem que ter isso, né? Sofrimento, tem que ter a cruz, tem que ter a aprovação, porque olha Jesus morreu numa cruz para nos dar a salvação. Ele passou por muitas provações, carregou uma cruz mais pesada do que ele para nos salvar. Agora, porque ele permite que, né, a gente passa por uma provação, a gente vai desistir, vai ficar reclamando? Não, né? Pede, o importante que eu penso assim, que nós temos que pedir a graça. Meu Deus, me dê a graça para que eu possa suportar isso que eu estou passando, né? Porque aí ele vai ajudar a gente também. Agora, se a gente começar a reclamar, mas eu rezo tanto, e eu sofro demais, eu rezo e as graças não vêm, começar a reclamar é pior. Quando nós unimos o nosso sofrimento com o sofrimento de Jesus na cruz, com certeza ele nos dá força, né? Murmurou, perdeu a graça. Isso. Pode ter certeza disso. Se você murmurar no teu cantinho lá, sem ninguém saber, Deus está vendo. Deus está vendo isso. Murmurou, você se afasta da graça. Então, por que no Evangelho Jesus falava, né? Quando for fazer jejum, penitência, faça com um sorriso no rosto. É isso que é importante. Por quê? Descobrir que está fazendo jejum, né? Para ninguém saber que você está fazendo jejum. E a maioria das pessoas sempre fala, hoje eu estou jejuando isso, eu estou jejuando. Eu penso que tem que ocultar, né? Tem que deixar somente Deus saber. O que a mão esquerda fizer, que a direita não saiba. Isso. Uhum. É isso que é mais importante. E, gente, isso aqui é um maná que desceu do céu. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia da importância desse livro aqui. Quantos e quantos santos nos primeiros séculos após Jesus que gostariam de ter uma mensagem, uma cartinha de Nossa Senhora? Quantas pessoas que passaram, né, por várias gerações e gostariam de ter tido... Lê um pouquinho da história de Jesus. Aqui conta a história de Jesus, conta a história de Nossa Senhora, conta a história de São José. Aqui conta a história dos santos, as dificuldades que eles passaram. Aqui tem uma orientação de vida para cada um de vocês que estão vendo isso aqui. Isso aqui é uma graça que não tem tamanho, isso aqui é um tesouro que não tem tamanho, tá? As pessoas ainda não se aperceberam do valor que esse livro tem. Você poder conversar com Jesus, às vezes você está cansado em casa, está meio para baixo, e você escolheu uma mensagem aleatória, e Jesus falar justamente aquilo que você está precisando ouvir naquele momento. Já aconteceu comigo. Às vezes eu sempre, quando eu vejo que eu posso passar por alguma provação, eu coloco a mão direita em cima do livro e peço a Jesus no meu coração e me mostra direitinho o que a gente quer ouvir. Basta a gente abrir o coração, né? Olha, vocês não têm... Às vezes eu fico vendo o Eugênio falando, né? Eu divido isso aqui em 10 vezes. Isso aqui era para a pessoa comprar em 10 livros. Por quê? São mensagens do céu. Se você for ver a Igreja Católica hoje, né, não a instituição, os homens que a governam, está tudo perdido. Está tudo perdido, gente. Eu fui ver esses dias, há uns 10 anos atrás, que começou o processo, né, de colocar paróquias destinadas ao LGBT. Há 10 anos atrás. Hoje, já tem aprovação no Vaticano, né, para que haja a comunhão dessas pessoas. Então,
A mudança que o inimigo fez na igreja, ela é lenta, de forma que a pessoa não perceba. Não sei se vocês conhecem a história do sapo na panela, que se você colocar um sapo na panela com água quente, ele pula. Mas se você colocar o sapo na panela com água tranquila que ele goste, e você vai aumentando o fogo aos poucos, ele não percebe, até ele morrer. É isso que o inimigo de Deus tem feito. Ele começou tirando aqui as imagens. Vai na igreja, em qualquer cidade grande, se tem imagem de Nossa Senhora, se tem imagem. Hoje nem Jesus na cruz tem mais, não tem mais nem crucifixo. Só tem Jesus com a mão assim levantada para o céu. E não é nem imagem, às vezes é uma pintura. Não tem mais nada. Tiraram o genuflexório. Marcos, o que é um genuflexório? Aquela tábua que tem nos bancos para a pessoa poder se ajoelhar para fazer adoração a Jesus. Isso mais, né? Eles foram tirando tudo aos poucos para o católico não se aperceber. Eu falo isso porque eu era um católico assim. Eu falo com propriedade, gente. Eu era um católico que escolhia ir na missa de sábado para poder ficar na praia domingo. Tá entendendo? Então, gente, eu sei do que eu estou falando. Eu já fui como muitos católicos, né? Aquele católico morno, né? Que faz por conveniência, que não reza nada, vai na missa por um desencargo social. Ah, eu vou porque minha mãe manda, eu vou porque meu... Vocês ainda não se perceberam. Por quê? Não nos é ensinado, o nosso catecismo é muito fraco. Minha primeira comunhão foi aquela de fazer conchinha na mão e receber a comunhão na mão. Olha que absurdo. Eu estou falando de mais de 30 anos atrás. Há mais de 30 anos atrás, já era doutrinado a receber a comunhão na mão. É por isso que é difícil tirar hoje da ideia das pessoas de que é errado. Somente com a graça de Deus, e aquele que quer buscar a verdade, aquele que está buscando Deus de coração, lendo esse livro, ele vai entender a importância, né, de não receber mais a comunhão na mão e de jamais participar das missas que não tem mais o sacrário no centro. Ali Deus não está, né? Isso. A pessoa mais importante da tua casa, você chega e tira. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Fizeram isso com Jesus. Então, hoje na Igreja Católica, eu tive ano passado lá em Aparecida, atrás dos bancos está fixado um adesivo de Pix com QR Code. Gente, está tudo perdido. Está tudo perdido. Somente nas igrejas, pequenas igrejas, que ainda se tem conservado, né, a tradição. O sacrário no centro, um sacerdote verdadeiramente genuíno e tradicionalista, ali você pode ir. Mas eu conto os dedos na mão, se realmente tem igrejas que ainda fazem como tem aqui. Ah, mas Marcos, a igreja aqui em Taquaras é a melhor do mundo? Não. É a única igreja que eu encontrei que tem o sacrário no centro. É a única igreja que Jesus diz que aqui vai ser o ponto onde Jesus vai voltar. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é algo muito sério. Taquaras é um ponto iluminado geograficamente na terra para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguem entender a magnitude e a profundidade disso? Você saber o ponto que Jesus vai voltar? Todo mundo gostaria de ter essa informação. Nós somos privilegiados, nós temos essa informação. Aquele solo, Jesus falou que é sagrado. Quando foi hasteado, o primeiro mastro teve um sinal no sol. Está aqui no livro. Está tudo aqui no livro, gente. Basta a pessoa querer de coração buscar a verdade. Se você é uma pessoa que não vai buscar a verdade, que busca o seu interesse, nem perca seu tempo. Nem perca seu tempo. Mas se você realmente quer ter paz na tua vida, na tua família, se você está buscando a Deus, se você fala, chega desse mundo, do jeito que está, não dá para continuar, esse aqui é o maná. Isso aqui é o maná que vocês têm que buscar. E aproveitem. Aproveitem, porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais internet. Não. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mandar as coisas de Deus pelo correio, igual o profeta falou. Vai chegar uma hora que vocês não vão mais conseguir me pedir perdão. O que aconteceu? Jesus chamou o profeta. Então
Então as pessoas têm que estar muito ligadas no que está acontecendo aqui em Taquaras. Não é brincadeira, gente. Isso aqui é muito sério. Deus chamou um profeta com todos os seus filhos, né? Passou por todos os tipos de dificuldade para mostrar o caminho. Igual João Batista, anunciando a primeira vinda de Jesus, agora é o profeta anunciando a segunda vinda de Jesus. Segunda vinda. E assim, Marcos, isso tudo faz sentido, né? Nós sabemos que Jesus escolheu Pedro I, um pescador que morava perto de uma praia. E agora Pedro II também, perto de uma praia, Taquaras, né? Até nas mensagens Jesus fala que Taquaras será Nova Jerusalém. Então tudo isso a gente vai, né, lendo as mensagens, vendo, e tudo isso vai se encaixando cada vez mais. Por que os sacerdotes eles não acreditam no livro e pedem para rasgar e jogar fora? Porque ali está a verdade, né? Tá falando ali para ter o respeito, manter o sacrário no centro, falar das vestes. Tá a verdade, por isso que muitos até não gostam, né? Porque não estão preparados para bater de frente com a verdade, né? A Igreja Católica, desde a década de 70, tem a SEBS, Comunidade Eclesiástica de Base. O que é isso? São centros de formação da teologia da libertação. Em cada igreja, lá na década de 70, 80, já foi difundindo a teologia da libertação em cada paróquia, em cada município espalhado, nesses 5.500 municípios espalhados no nosso país. Um câncer, né, na igreja. E o que aconteceu? O que aconteceu com essa teologia da libertação? Você pode tudo, você pode fazer tudo, a felicidade está aqui na terra. Não existe paraíso, não existe inferno. Tudo aquilo que o diabo mais quer difundir na cabeça de alguém é através da teologia da libertação. E é por isso que esse livro aqui, jamais um padre, um bispo verdadeiramente católico vai poder chegar para você, olha, lê esse livro aqui, porque hoje nas igrejas está tudo errado. Jamais eles vão falar isso. Com certeza, eles não vão falar isso. Porque o padre ou o bispo que falar isso, eles pegam ele, jogam lá para Roraima, Macapá, Amazônia, para ficar bem longe. Tá? Isso aí é uma estratégia deles. Primeiro eles fazem um silêncio. Eles não falam sobre o livro, para poder o quê? Abafar. Não foi assim em Fátima? Não foi assim em Garabandal? Né? Todas as aparições de Nossa Senhora, a igreja foi a primeira a aplaudir, a bater palma? Jamais. Ela sempre tentou abafar. E por que Nossa Senhora apareceu? Estava tudo bem aqui na terra? Então, as mensagens de Nossa Senhora, de Jesus, esse livro aqui é uma continuação de Nossa Senhora de Fátima, uma continuação de Garabandal, é uma continuação de tudo, porque aqui está verdadeiramente as mensagens de Jesus, de Nossa Senhora dos Santos. É um alerta, meus filhos, corram, já não dá mais tempo, mudem de vida já. Nas igrejas antigamente tinha a cruz e estava escrito aqui na cruz, salva a tua alma. O que eles fizeram? Unidos em Cristo. O que unidos em Cristo vai fazer você mudar de vida? Nada. Agora, salva a tua alma é um chamado, é um alerta para você se esquecer desse mundo terreno e ir se preocupar com os novíssimos do homem. Céu, inferno e purgatório. Tudo depende da tua escolha que você faz nessa terra. O que você faz nessa terra ecoa na eternidade. Na eternidade, isso mesmo. E é muito importante, né, quando a gente fala assim, quando a gente lê o livro, agora você está falando das aparições de Nossa Senhora de Garabandal, ela falou que o último Papa seria João Paulo II, e Jesus falou no livro A Palavra de Deus, né, que ele seria o último. E também, né, fala de outros acontecimentos que a gente pode ler o livro e ver que bate com as mensagens de Nossa Senhora, tanto em Fátima, tanto em La Salette. Nossa Senhora fala do anticristo, né, ele também fala no livro. Então, assim, é um meio de informação que Deus nos dá através de Nossa Senhora e através também dos santos, né, e do profeta Pedro II, para a gente não ficar por aí aceitando essas teologias da libertação da vida, né, para a gente se informar e ficar mais preparado para a vinda de Jesus. É por isso que está escrito, se eu não me engano, é em Isaías, mas eu não estou certo, ou é em Amós, meu povo se perde por falta de conhecimento. O conhecimento está aqui, gente. Se você quer salvar a tua alma,
se você quer realmente, porque ninguém ama alguém sem conversar com essa pessoa. Como que a pessoa fala que ama a Deus se ela não reza? Como que alguém fala que quer o céu se só vive para as coisas do mundo? Então nós temos que ser coerentes, porque no dia do julgamento, a tua verdade, que você acha que é verdade, a verdade de Deus vai sobrepor sobre a sua, e você vai ser obrigado a falar tudo aquilo, todas as oportunidades que Deus te deu para você salvar a tua alma, e você não quis, porque está aqui. Hoje nós temos internet, hoje é fácil você pesquisar o que é uma SEB, o que é a teologia da libertação, né? Pesquisar sobre as mensagens de Nossa Senhora de Fátima. Hoje está muito fácil, e mais fácil ainda, Deus quis para o povo simples, o povo de Deus, né, traduzir a Bíblia, que era de mensagem às vezes difícil. Ele conseguiu passar para cá muito daquilo que está na Bíblia aqui, de uma forma simples, de uma forma que todo mundo entenda. E é uma conversa que você tem com Deus, com Nossa Senhora. Você jamais teria essa oportunidade. Então, gente, aproveita, né? Que no mínimo que a pessoa tem que ter é a curiosidade, né? Pô, mas o que tem nesse livro aqui? Um profeta que veio de Deus, né? Passou por dificuldade. Deixa eu conhecer um pouco da história dele. A pessoa por si só ela tem capacidade de raciocinar. Não tem como. Olha a grossura disso aqui. Mais 4 mil mensagens, né? Não tem como uma pessoa com o 3º ano primário escrever isso aqui por ela mesma. É ridículo, gente, desculpa, mas é ridículo alguém falar que essa mensagem aí o cara inventou da cabeça dele. Olha a grossura disso. O próprio padre Rômulo uma vez tentou escrever uma mensagem e não conseguiu. Uma mensagem não conseguiu, né? Então, fica para vocês que estão querendo realmente buscar Deus, adquirem esse livro. Adquiram, leiam, façam análise, esqueçam o que o padre fala. Quando você se casou, algum padre te indicou quem você deveria casar? Quando você foi procurar emprego, alguém falou para você, olha, você vai ter que aceitar esse emprego aqui? Não. Tudo passou pelo seu processo de decisão. Cada um nessa vida tem a capacidade de discernir entre o certo e errado, né? É lógico que tem algumas pessoas que têm maior limitação devido à informação ou nível cultural, mas você consegue distinguir o certo do errado, na maioria das vezes, né? Então, se Jesus pede, Nossa Senhora pede, desde Nossa Senhora de Fátima, 1917, meus filhos, rezem o terço todos os dias. Aqui está falando a mesma coisa. A coerência, gente, a coerência no que está aqui, com tudo que está no Evangelho, com tudo que está na Bíblia, né? Senão um padre Rômulo, que era um professor dos padres em Aparecida, jamais teria vindo para cá. Jamais teria vindo, isso mesmo. O conhecimento que o padre Rômulo tinha, ele parecia uma enciclopédia ambulante, de tanta informação que ele tinha. Ele vinha para cá para passar o resto da sua vida até que Deus chamou. Se não tivesse verdade aqui, a pessoa que não quer isso aqui é realmente porque ela não quer abrir os olhos. E aí vai do livre-arbítrio. A gente não pode forçar ninguém a aceitar esse livro. Ninguém. Isso aqui é uma graça, isso aqui é um tesouro. Tá? Isso aqui é um tesouro. Então, não é para todo mundo. Então, é por isso que a graça primeiro tem que tocar na pessoa. Então, você também que está em casa, você que tem um parente, uma família, um familiar, desculpa, dê de presente. Agora é Natal, né? É Natal, gente. Natal. É um ótimo presente. Mas se você vê que a pessoa vai jogar fora, aí não. Mas se a pessoa demonstrar o mínimo de interesse, né? Isso mesmo. Que você divulgue.
Pede a Deus, né? Pede a Deus, Senhor, se essa pessoa merece, né, receber esse livro, né, me indica a pessoa, será que eu devo dar para essa pessoa? Pede a dele para iluminar, para mostrar pra gente, né? Porque às vezes tem gente que não nem liga, né? Não tá nem aí, recebe o livro, às vezes não lê, deixa lá jogado, né? E isso tem que ter um respeito. Jesus fala, ó, tem que ficar do lado da Bíblia. A Bíblia é o pai e o livro é o filho, os dois tem que estar juntos, né? Num altar, reservado, com respeito. E tem que esperar o agir de Deus. Que às vezes a pessoa pega um folheto da palavra de Deus e guarda lá na escrivaninha. Depois de meses a pessoa vai ler e vai ser tocada. Acontece isso também, tá? Teve uma vez que na minha família, né, não vou lembrar agora, mas teve uma situação que eu peguei a imagem do Sagrado Coração de Jesus de Nossa Senhora e coloquei dentro do travesseiro. Eu acho que foi do meu irmão. Para quê? Para que Deus tocasse o coração dele, né? Para que ele passasse a buscar mais a Deus, que ele buscasse mais a religião católica. Então, às vezes, você fazendo isso, né, dando de presente um terço, também ajuda. Por quê? Eu também não sabia rezar o terço. Não fazia a menor ideia. Quantas pessoas que são católicas Vim com 9 anos de idade para Vitória, e aí quando já tinha, já conhecendo a palavra de Deus, tal, já tinha vindo aqui na igreja, né, preciso me mudar para um local mais próximo, né, para poder participar da Santa Missa, né, quando tinha, né, e aí eu vim para cá em 2011. Estou em Joinville, terra do profeta, desde 2011, né? Já estou aqui há 12 anos já. Muito bom,
a sua conversão, quando você fala que teve muito apoio dos pais, assim, do pai e da mãe. Eu penso que para o filho fica mais difícil quando não tem esse apoio maternal pequeno, né? Porque muitas vezes quando a gente tem aquele apoio do pai e da mãe quando é pequeno, fica mais fácil a gente viver na santidade. Mas quando a gente não tem, fica um pouco mais difícil, né? Mas assim, é muito importante essa parte que você falou do crucifixo, né? Que a gente tem que através do crucifixo você, né, meditava ali, você meditou, mas você tem que sair das coisas do mundo e voltar para as coisas de Deus. Procurou a conversão, né, de viver da vontade de Deus. Então assim, isso faz a gente lembrar os santos, né, Santa Rita de Cássia, São Geraldo Magela, né, que eles contemplavam ali o sofrimento de Jesus, o crucifixo ali. Eles mantinham força e ao mesmo tempo eles não gostavam das coisas do mundo. Então houve essa transformação neles. Então, igual no seu caso, você continuamente começou a meditar ali o sofrimento de Jesus no crucifixo. Deus deu a graça de você conhecer a obra pela palavra de Deus, deu a graça de você estar aqui, né, com a família Conceição, de estar nessa missão. E é uma coisa muito impressionante que acontece na nossa vida. Você saiu para procurar a obra pela palavra de Deus, né, o profeta aqui, e de repente passa uma van, né, toda a gente vai ligando. Agora você fala, escreve certo por linhas tortas. Basta a gente abrir o coração, basta nós dar o sim para ele, que o resto ele faz. Então é muito importante isso aí, porque tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade em acreditar, muitas pessoas têm uma certa dificuldade, né, em aceitar. Mas tem muitas pessoas como você, outras pessoas por aí, que são tocadas pelo Espírito Santo, que vão dar sim ainda para Deus, né, através das mensagens, da palavra de Deus. Tem muitas pessoas boas por aí. Então por isso que é importante a gente sempre divulgar e falar do livro, né? E a gente não tem ideia do poder que tem a palavra. Nós não temos ideia. Se a gente tivesse a real dimensão do poder que tem a palavra, porque quando eu comecei a buscar Deus, eu pedi. Deus espera de você, de cada um de nós, que você peça para Ele. Jesus, me mostra o caminho. Converse com Deus verdade. o mais honestamente possível. Porque, dependendo da formação de cada um interpreta Deus como uma figura distante. E a gente precisa ter em mente que Deus é Pai. Isso é muito pouco falado, né? Ou de uma forma muito simples. Deus é Pai no sentido mais amplo da palavra. Mais amplo. Um pai que corrige quando o filho está fazendo coisa errada. E um pai que ama e dá muitas graças quando o filho corresponde. Assim, né, como aquela parábola, né, do filho pródigo, né? Deixou o filho aprontar, fazer tudo o que queria, e quando se arrependeu, voltou, o pai recebeu ele de braços abertos. Fez uma festa ainda. Você que é pecador, você que acha que está no último estágio, que é do mundão, basta você pedir. A palavra tem poder, gente. Peça para Deus. Me ajude, eu preciso de sua ajuda. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãezinha do Céu, me ajuda. E vou dar um conselho para vocês. Quando vocês forem rezar, além das intenções que vocês fazem, eu vou pedir para vocês fazerem 2 intenções, tá? A primeira, que está até na mensagem, que Nossa Senhora fala o seguinte: reze, meus filhos, para que tudo que tem a acontecer para o nosso Senhor Jesus Cristo poder voltar. Esse é um primeiro pedido, nas intenções que vocês façam diariamente. E que lembra a Santíssima Trindade. Peçam paz e prosperidade. Não adianta nada você viver numa vida sem paz. Não adianta nada você viver numa vida sem saúde. E a prosperidade não é financeira. A prosperidade é muito mais espiritual do que material. De você crescer. Existem estágios nessa caminhada, né? Muitas pessoas ficam nos primeiros degraus, outras evoluem, vão para degraus mais altos, né? Cada um corresponde ao nível de dedicação que ela dá. O seu grau
espiritual ou de santidade que você alcança ou que você almeja, ele é proporcional à graça que você recebe e ao seu nível de dedicação. Que dedicação é? A caridade. Não existe conversão. É uma das virtudes mais importantes, né? A caridade é a última que vai sobrar no fim dos tempos. Vai se acabar tudo. O amor se esfriará, menos a caridade. E toda vez que você fizer caridade, né, faça no seu coração uma conversa com Deus, né? Louvado seja a minha oferta, né? Converse com Deus. Sempre dá caridade em nome de Jesus, de Maria, né? Sempre ofereça, né, a sua caridade na intenção que Deus abençoe aquela pessoa. Porque tudo aquilo que você dá, você recebe em dobro. Com certeza. E voltando ao assunto de Deus Pai, eu vou contar um negócio que aconteceu comigo e eu não gostaria que acontecesse com ninguém. Há um ano e pouco atrás, eu quando fui deitar, eu tinha prometido a Deus uma coisa. Passou esse tempo, passou alguns meses, e eu fui conversar com uma pessoa e não falei o que tinha prometido para Deus. Não façam isso. Jamais. Às vezes você não evolui na sua vida por algo que você prometeu a Deus que faria e não fez. Deus é Pai. E a cobrança é alta e pesada. Se você prometeu a Deus qualquer coisa, é por isso que um dos pecados mortais é o pecado da carne. Porque você, quando casa, você faz a promessa para Deus. Uma aliança, né, ali no altar e tal. O matrimônio que você faz é você casa com a sua esposa e você casa com Deus. Casa com o céu inteiro. Então, jamais traia a tua esposa, jamais traia o teu marido. Deus vai te cobrar a promessa que você fez. De uma forma que você não vai conseguir, às vezes, nem entender, só depois que você passar pelo furacão. É muito importante isso, gente, porque eu falei que ia fazer uma coisa e quando fui falar com a pessoa, eu peguei e não falei 100%. E aí, eu fui covarde? Talvez, né? Porque eu falei que ia fazer e não fiz. Então é importante, gente, muito importante isso. Prometeu alguma coisa, falou que vai fazer, faça o mais breve possível. Faça, não se esqueça, porque Deus vai te cobrar de uma forma que você não tem ideia. E hoje as pessoas, elas não têm noção do quanto o casamento é importante. Pessoas que casam hoje e descasam amanhã. É igual você está falando, o importante, né? Se a gente faz no altar, a gente faz uma promessa com Deus, né? Não é com a pessoa só, mas com Deus, assim. É muito importante isso, porque nos tempos de hoje, o adultério está muito forte entre os casais. O marido trai a esposa trai o marido e por ali fica mesmo e acha que não vai, né? Não, acha que casamento é qualquer coisa. Mas não dá muito valor no casamento. E o casamento é uma coisa muito séria, né? Pessoas que às vezes casam e separam porque não deu certo com o marido, não deu certo com a esposa, né? Até isso Deus entende, né? Deus sabe o coração de cada um. Mas você que é casado, né, e tem esposa, mantém isso firme, né? Não é fácil, viver a vida dois é difícil, não é fácil, mas um tem que segurar as pontas, mas aguenta. Jesus também carregou a cruz dele ali, né, no calado, mas ele foi até o final. Então, é igual você está falando, né? Promessa com Deus é uma coisa muito séria, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é buscar a oração no casamento, né? O esposo, a esposa tem que estar em oração, tem que buscar a oração, porque tem famílias que vivem em luto, porque não rezam um terço, não rezam um rosário, não fazem uma oração juntos ali, o esposo e a esposa, e vive aquela família em luto. Então, para manter isso de pé, tem que ter um pilar, e esse pilar é da oração, né? Eu, quando fiz o meu curso de noivos para casar, eu nunca esqueço da frase que a pessoa que estava dando a palestra lá pra gente, ele perguntou assim: olha, você está casando para ser feliz? Aí as pessoas respondiam que sim, tá errado. Aí perguntava para a noiva do lado: você está casando para ser feliz? Ela, tá errado.
Você casa para fazer o outro feliz. O sentido do casamento, né, é o quê? É você se doar. Porque você não tem mais tempo para você. Isso. Casamento é doação, gente. Não é mar de rosas. É uma só carne, né? Quando os dois se unem, são uma só carne. Então ninguém vai querer bater em si mesmo, né? Então, erradíssimo. Quem levanta a mão para a esposa, ou a esposa que levanta a mão para o marido, isso está muito errado, muito errado. Não adianta nada você rezar o terço e brigar com teu marido, brigar com a tua esposa. Gente, é coerência. Conversão é um processo coerente, né? É tratar bem. O que é o resumo do Evangelho? Fazer com os outros aquilo que gostaria que fizesse com você. É isso aí. Agora são 8h23, estamos aqui batendo papo com o nosso irmão Marcos, né, aqui no nosso podcast de hoje. Vamos trazer aqui uma mensagem de Jesus, né, o profeta Pedro II, e depois nós voltamos com essa conversa, esse bate-papo bom, esse depoimento, esse testemunho do nosso irmão Marcos, depois da mensagem. A mensagem nós vamos trazer Assim Seja, no dia 7/12/2004. Vamos assistir. Ouçam o que disse Jesus ao santo profeta e Papa Pedro II de Santa Catarina, Brasil. Assim seja, 7 de dezembro de 2004. Bento diz: Eu já não vos peço por mim, mas por todos aqueles que vêm nos ajudando de uma forma ou outra, Santo Mestre. Que cada um consiga ganhar o Senhor, como venho recebendo estas lindas mensagens. Jesus diz: No início era o que era para ser, sem nenhum erro. Tudo foi perfeito. Não existia maldade, nem ódio e nem separação. Juntei um macho e uma fêmea para que enchessem a terra de um povo santo, sem precisar passar pela morte, como se deu com todos aqueles que se revoltaram contra mim, os anjos que deram ouvidos a Lúcifer. Preferiram sair com ele para criar outro mundo. Como ele não tem poder de criar nada, dei então um lugar onde já não podem ver mais a luz do dia. Suas almas estão em trevas, e junto com eles está caindo a maior parte da população, onde muitos deles vêm usando o meu santo nome e a minha imagem e a de minha santa mãe para que venham nos fazer o que não pode, que é a danceteria na frente do altar. Este tipo quebra o silêncio da Santa Missa e o zelo pela minha morada. Vejam, meus filhos, que a maioria procura se satisfazer como seus mandantes desejam. É o que Lúcifer fez com seus anjos, jogou eles contra mim, e então saíram à procura de um lugar para festejar, como fez também aquele povo que creu em Moisés. Um pouco só deles se salvou. O restante a terra engoliu, por não ter paciência de esperar Moisés. E o que eles tinham de ouro, produziram um bezerro. Depois começaram a adorá-lo, se esquecendo que o castigo logo viria. O mesmo como foi no dilúvio. Só Noé e sua família se salvaram, como também com Sodoma e Gomorra. Só Lote e suas filhas se salvaram do castigo. Nem sua mulher conseguiu se salvar. Tudo aconteceu pela falta de obediência. Nenhum deles acreditou nos meus profetas. O mesmo estou fazendo aqui contigo, meu filho Bento. Os que vêm dando ouvido a estas mensagens buscam em mim o refúgio para estarem em paz para comigo. Aqui ou em outros lugares, nenhum vem dando ouvido a essa mudança de vida dentro de minha igreja. O mundo vem caindo nas mãos de meu adversário cada vez mais. A perca para mim já é grande. A metade da população vem procurando cada qual um líder com suas novas filosofias, e cada um tem um Deus diferente. E os que são de minha igreja, a maior parte quer que eu seja um revolucionário, que deu direito de manipular o sacrifício da Santa Missa. Só apenas a minoria está comigo, se ajoelhando em minha frente
e em silêncio, com suas orações. Este já é o povo que irá passar para outra vida. Olhem bem que tudo isto já é profecia, escrita por vários profetas e depois meus apóstolos, que no fim do mundo, quer dizer, no fim dos tempos, muitos viriam para tomar o meu lugar. Pois a vós eu digo, fiquem onde estão, porque todo aquele que quiser vir se salvar, procurando um falso pastor, irá se perder. Jesus. Muito bem, depois de nós meditarmos essa mensagem aí, né? Assim seja, dia 7/12 de 2004. Eu vou mandar um abraço pessoal que está acompanhando a gente, né? Aqui, todos aí que estão aí nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado pelo carinho. Aqui também a Gislane Assunção também está acompanhando a gente aqui. Aquele abraço para a Inaura, né? Boa noite a todos, irmãos. Salve Maria, ela está dizendo boa noite. Salve a Virgem Maria, glorioso São José, muito boa noite. Também aqui a Maria Aparecida, né? Que bênção. Também aqui deixa eu ver o que ela está dizendo aqui. Deixa eu ver aqui. Boa noite, parabéns, o programa está lindo. Jesus e Maria, José, todos os anjos e arcanjos, amém. Também aqui a nossa irmã também, a Marilena, o programa está maravilhoso. A Eliana Rodrigues ajuda a aumentar a nossa fé, com certeza, né, Eliana? Também aqui a nossa irmã, a Cleci, lá de Erechim, enfim, todos que estão aqui acompanhando a gente, né? Muito obrigado pelo carinho dos nossos irmãos, né? Pelas mensagens que eles deixam aqui. Um abraço também para a Edileuda Contente. Parabéns, meu irmão Marcos, pelo teu depoimento, louvado seja Deus. Tá acompanhando a gente também aqui, muito obrigado aí pela satisfação sempre. 8h28. Tem algum áudio aí que eu posso colocar aqui para os nossos irmãos? Os áudios, vamos ver aqui, acho que tem alguns áudios aqui pra gente colocar aqui para os nossos irmãos aí que estão acompanhando a gente, né? O pessoal interage com a gente, compartilha aí, eu peço que compartilha para que mais pessoas também possam assistir o nosso podcast, né? Todas as terças-feiras, 19 horas. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o Marcos, né? Dando o seu lindo depoimento aí da aula Palavra Viva de Deus. E isso é muito importante, né? Para os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando. Vamos aqui ouvir o áudio do nosso irmão José Roberto, né? Que também está aqui, né? Nos assistindo, né? Ouvindo aí o programa. Vamos ouvir. Bom dia a todos da bancada. José Roberto Souza, certo? A gente vai colocar ali, aumentar o som para a gente colocar aqui para os nossos irmãos. Então vamos lá. Boa noite, seu Eugênio, e a todos da bancada. José Roberto Souza, certo? Beto de Andréia. Eu sou do Rio Grande do Norte, certo? Eu moro em Pirangi do Norte, é no lugar onde tem a maior árvore do mundo, certo? É o maior cajueiro do mundo. Então eu quero agradecer muito ao Senhor, certo? Pelas oportunidades de áudios que eu mando e falando sobre o livro de Padre Golpe, certo? Muito antes de conhecer as mensagens do Santo Profeta, eu conheci La Salete, conheci Medjugorje, conheci as mensagens de Fátima, e hoje eu tenho um livro de Padre Golpe, né? Então, que não é desses novos, que não é desse de reedição, certo? Pois foi na reedição que eles mudaram a palavra, né? E eu gostaria de mandar um alô para minha amiga que eu conheci, Mariana, mas ela desapareceu, certo? E a gente perdeu o contato. Ela é aqui de Parnamirim, que é próximo a meu lugar. E como aqui é difícil as coisas, a gente não consegue fazer um grupo, né? E é difícil fazer um grupo unido, né? Tenho só a minha amiga, a Iris. Então também, quando eu conheci também a mensagem vendo aquele Frei Tiago, certo? No entanto, peguei aquilo que é de bom. São Paulo, Jesus diz, né? Não proibais falar de Jesus, certo? Porque foi ali que eu conheci o Beato Palau, certo? No entanto, eles são hipócritas, certo? Por quê? Porque eles não querem o reinado de Jesus. Eles querem sempre ter governado com um homem na terra. Isso está no Evangelho. Jesus diz que eles não querem o reinado dele. Então, no entanto, a cidade santa de Deus vem e Nossa Senhora explica justamente certinho quem são a primeira besta, a segunda besta, né? Todos
que são bancados pela maçonaria. Tanto que ela dá um sinal para reconhecer esse último, certo? No livro de Padre Gobi. Ele não vestirá as vestes papais, certo? As vestes tradicionais. Então, esse será o sinal para conhecer a última besta. Olha bem, isso aconteceu. Então, esse livro que eu tenho é maravilhoso porque é muito profundo, porque intera com o livro do Santo Profeta, para podermos descobrir, para não sermos enganados pelos falsos videntes, que Jesus diz no livro que eles vão aparecer, certo? Então, eu agradeço muito ao Senhor, Salve Maria, a Ronen, a Tiago que não aparece, que ele venha, né? E dê muita força aí a todos aqueles que participem do programa, né? E desse podcast, aí esse testemunho que vai dar agora. Uma Salve Maria, certo? É isso que eu peço ao Senhor, que reze muito por mim, e eu agradeço muito pelas oportunidades, o Senhor sempre colocar um áudio meu, tá? Eu sou do Rio Grande do Norte, tá? Boa noite, Salve Maria. Esse é o nosso irmão José Roberto, Rio Grande do Norte. Muito obrigado aí, né, pelo que ele falou. É muito importante o que ele falou aí, dentro do livro Padre Stephen Gobi, que vem enquanto aí o livro A Palavra de Deus. Tudo aquilo que Nossa Senhora vem nos orientando, né? Falando aí dos acontecimentos, isso é muito importante para a gente meditar, né, Marcos? Até aproveitar aí a deixa dele, né, sobre o Papa. Se você tem a Bíblia em casa, pega a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, né, que diz o seguinte: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como precedentes de nós, e que vos afirmasse estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Vocês estão entendendo aqui, gente? Quem é esse Papa Francisco? Primeiro deve vir a apostasia. O que é apostasia? É a perca da fé. Tudo aquilo que nos foi ensinado pela tradição, pela Sagrada Escritura, pelo magistério, tudo aquilo está sendo derrubado por esse Papa Francisco. Tudo. Então, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus. Então, eles tomaram o lugar. Você se lembra que tentaram assassinar o Papa João Paulo II? E depois veio o Bento XVI, que o brasão dele era um urso, uma concha da maçonaria, e agora é o quê? É o filho da perdição, que está sentado no templo de Deus, conforme está aqui, na Sagrada Escritura. Só que a maioria não quer enxergar. É mais cômodo, né? Só que um cego não pode guiar outro cego, senão ambos cairão no mesmo buraco. Todas as pessoas que estão seguindo Francisco vão cair no mesmo buraco. Jesus está avisando a gente pelo livro, né? A Palavra de Deus. Nossa Senhora fala que o Vaticano fez um pacto com o mal. Então tudo isso aí, só que as pessoas elas têm uma mania. A gente quando menciona Papa, fala, né, vocês ficam criticando, julgando. É a verdade, ele acabou de falar, é a verdade, né? Que está escrito, e a gente tem que falar. A gente não pode ser covarde também, né? A gente não pode saber da verdade e querer colocar pano quente. As pessoas têm mania disso, as pessoas estão acostumadas com essas coisas, né? De ficar calado, não, vou ficar calado porque talvez o sacerdote pode perseguir, e a gente não precisa ter medo, né? A gente tem que confiar na palavra, né? É pecado, o pecado da omissão é considerado pecado grave. Você que conhece a verdade, você que sabe da verdade, que está vendo as coisas erradas e não denuncia, você é um omisso. É diferente de você ser uma pessoa ignorante. O que nós estamos fazendo aqui é alertar as pessoas, mostrando a verdade. Cabe à pessoa escolher, aceitar ou não. Ninguém aqui está impondo nada. Nós não temos esse direito e nós nem temos essa capacidade de impor nada para ninguém. Mas o que a gente está fazendo é mostrar aquilo que está na Sagrada Escritura e que está no livrão. Nós estamos sendo o quê? Coerentes. Coerentes. Por quê?
Nós vamos ser cobrados no dia do julgamento. Não é brincadeira, gente. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Se você sabe da verdade, você está vendo as coisas erradas acontecendo dentro da casa de Deus, e não tem um católico que se levanta para defender a casa de Deus, você acha que Deus vai passar a mão na tua cabeça? Deus é pai, gente. É um pai que ama e um pai que corrige, tá? E se você não for coerente com a tua educação, com o teu catecismo, com a tua doutrina, com o evangelho, com tudo isso que você tem conhecimento e você não usa, você está sendo omisso. Saiba disso, a partir de hoje. É verdade, né? Isso é muito sério, porque São Luís Maria Grião de Montfort, ele falava que viria os apóstolos nos últimos tempos que iam andar com a verdade, né? Que iam falar a verdade, que iam propagar a verdade junto com a palavra de Deus. Nossa Senhora La Salete também falou que os leigos é que iam salvar a igreja, que os leigos é que iam se levantar nesse tempo de hoje. É o que está acontecendo. É igual você está falando, poucos católicos se levantam para falar a verdade, porque eles estão meio com medo, né? Tem medo de falar a verdade. E nós temos que falar daquilo que Jesus fala, o profeta, daquilo que Nossa Senhora fala nas mensagens. Não é? Se a gente não for sal da terra, para que a gente serve? Isso mesmo. O que é ser sal da terra? É você o quê? O que eram os verdadeiros cristãos no tempo de Jesus ou após Jesus? Eles não eram jogados na cova dos leões? Aquilo ali é ser cristão. Eu estou muito longe de ser aquele cristão. Mas eu já enfrentei já a primeira barreira, que foi a vacina. Foi o meu primeiro leão. E qual que vai ser o segundo leão que a gente vai ter que enfrentar? É a marca da besta, o chip. Por quê? Você não vai poder comprar e nem vender nada. Vocês estão entendendo a importância que esse livro tem para te preparar espiritualmente para quando isso vier a acontecer? E Nossa Senhora fala no livro que viria vacinas contaminadas. Tem no livro, a palavra de Deus não fala? Então, assim, tudo alertando nós o que a gente tem que fazer. Gente, vocês precisam se preparar para quando vier esse momento. O profeta falava várias vezes, e na mensagem também, falava que esse tempo é o tempo de quê? De vestibular celestial. Esse tempo é o tempo de provação. Mas quem que vai estar preparado para quando a coisa apertar? Se você não reza todos os dias, né? Se você não busca a Deus, se você só vive no mundo, só quer saber de baladas, só quer saber de divertimentos, você acha que a pessoa, na hora do aperto, ela vai falar assim, não, eu não quero chip. Você não vai ter força para isso, porque tu não reza, tu não se apega com Deus, tu não se apega à Virgem Maria, você não reza o texto todos os dias. Rezar o texto todos os dias, tem uma mensagem que fala, Jesus, não sei se é Jesus ou Nossa Senhora que fala, que é o alimento da alma. Assim como o corpo precisa de alimento, a oração, a alma precisa de oração. Então é uma necessidade você rezar pelo menos 1/3 todos os dias. Eu faço isso, 1/3. Você não gasta nem meia hora. Pega uma pessoa aí, fica 4 dias sem comer arroz e feijão e carne. Fica 5 dias sem alimentar. Você não vai aguentar levantar nem da cama, você vai ficar sentir fraco, né? Não vai ter energia. Assim também a oração, né? Se a gente não tiver uma vida de oração constante, a gente vai enfraquecendo a nossa alma e vai se tornando presa fácil para o inimigo, né? O que o inimigo mais quer é o comodismo. Tem uma mensagem que fala aqui sobre comodismo. Vocês pesquisem sobre essa mensagem, a importância que ela tem, o alerta que Jesus fala sobre o perigo que é o comodismo. O que é o comodismo? É você ficar na sua, achando que não vai acontecer nada, achando que você não precisa se preparar nada, que na última hora Deus vai te salvar. Gente, não é assim. Jamais foi assim e jamais será no fim dos tempos. Por quê? No Apocalipse, o que está escrito? Somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Somente quem perseverar na oração, perseverar na caridade, suportar os sofrimentos, suportar as dificuldades, né? Somente essas pessoas que realmente passarão. Por quê? O céu é muito maravilhoso, gente. A gente não tem nem noção. O profeta, ele teve, né, no início do céu, vamos dizer assim, ele não queria mais voltar.
Quando ele foi chamado, ele teve a contemplação do que é o céu, que ele voltou radiando luz aqui na terra. Ele não queria mais saber de família, não queria saber de ninguém, ele queria ficar lá, de tão maravilhoso. Então, para você ter esse privilégio de ter o céu, você tem que lutar por ele. Nada se consegue nessa vida sem luta, nada. Você teve que lutar para estudar, você teve que lutar para poder arranjar um emprego, você teve que lutar para namorar e encontrar a tua esposa ou teu marido. Você tem que trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, né? Às vezes sábado e domingo. A vida é uma vida diária de luta. E espiritualmente também é a mesma coisa. Vocês precisam entender isso, que faz parte de um católico oração, faz parte de um católico rezar o terço, faz parte de um católico se vestir bem, se portar bem, cobrir o seu corpo, né? Evitar praias que tem pessoas sem roupa, evitar lugares que falam palavrão. A pessoa que fala palavrão é o próprio demônio que está soprando no ouvido da pessoa. Essa pessoa está possessa quando ela fala. Possessa não no sentido temporal, de estar o tempo todo possessa, mas naquele momento o demônio está soprando no ouvido dela aquele palavrão. Então, por isso que a gente não pode falar palavrão. Então, gente, conversão é um negócio muito sério. Por quê? Eu almejo algo melhor. Eu quero o céu. Eu já falei isso com Deus uma vez. Senhor, eu quero ser santo. Não sei qual medida. Não sei se eu estou no 1º degrau, se eu estou no 3º degrau, estou no 5º degrau. Mas eu quero. Porque esse mundo aqui, tudo depende de dinheiro. Tudo. Você não consegue nada sem dinheiro. Eu passei por isso 1 ano e 5 meses desempregado. Eu sei do que eu estou falando, né? Fica desempregado esse tempo todo para você ver se vale a pena viver nesse mundo ou se vale a pena você lutar por algo melhor. Verdade. É fácil não, né? Tem que ter muita coragem mesmo para lutar. E como fala, né? Para ganhar o céu tem que ser através os valentes mesmo, né? Aqueles que têm coragem mesmo, porque se não tiver... 8 horas e 44 minutos. Vamos trazer vamos trazer uma música, né? Vamos trazer um clipe aí de José Roberto e Arlinda Conceição, Santa Luzia, e já voltamos com esse bate-papo bem legal do nosso irmão Marcos aqui no nosso podcast. Uma jovem muito bonita na cidade apareceu. Vendo a beleza desta jovem, um rapaz se apaixonou. E chegando perto da moça, o rapaz assim falou: quem é você? Você é linda, me conquistou, case comigo. Seus olhos azuis vão me pertencer. Seja o seu marido.
pois já tinha escolhido a Cristo para ser esposo seu. E olhando para aquele jovem, a moça assim falou: o dinheiro hoje compra tudo, mas a mim ele não comprou. Eu sou de Deus, que me consagrou, e arrancando os meus olhos eu provo o meu amor. O milagre aconteceu e ela recebeu dois olhos mais lindos, e então neste dia elevou-se Santa Luzia. Eu sou de Deus, que me consagrou, e arrancando os meus olhos eu provo o meu amor. O milagre aconteceu e ela recebeu dois olhos mais lindos, e então neste dia elevou-se Santa Luzia. Olhos mais lindos, então neste dia elevou-se Santa Luzia. Tá aí o lindo clipe, né? Santa Luzia. Amanhã é dia de Santa Luzia, né? Hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, e amanhã é dia de Santa Luzia, né? Um grande santa aí que deixou pra gente, né? Um grande exemplo de amor a Deus, né? De provações também. E amanhã é o dia dela, dia de nós, né, rezar aí pra Santa Rita de Cássia. 8h40, vou mandar um abraço para os nossos irmãos que estão aqui com a gente. Um abraço aqui para nossa irmã. Deixa eu ver aqui. Boa noite, salve Maria, Imaculado Glorioso São José, aqui de Manaus, né? É a Maria do Rosário e Felipe dos Santos, acompanhando o programa. Manda um abraço para a irmã de Leuda e também a Eli de Manaus, né? A Maria do Rosário, muito obrigado aí pela companhia aqui no nosso podcast. Um abraço também aqui para o nosso ouvinte, também está ligado com a gente. Deixa eu ver aqui. Que também está participando com a gente aqui no nosso podcast nessa noite de terça-feira. Agradecemos o pessoal que está mandando mensagem aí, né? Abraço aí pro Renato, né? Boa noite, salve Maria, estou ouvindo aqui em casa, na minha mãe, Maria do Socorro, estou com minha família, Renato, Renata, Miguel, Micael e minha esposa Poliana, ouço todos os dias. Muito obrigado aí pela participação, né, aqui do nosso podcast de hoje. O pessoal também está interagindo com a gente aqui no nosso canal no YouTube. Um grande abraço aí para Eva Aparecida, também aqui a Simara, né? Boa noite, salve Maria. E o glorioso São José a todos os irmãos ceifadores. A Helena Rodrigues, o senhor Marcos foi uma bênção. Hoje, o depoimento dele vai nos fortalecer ainda mais. Parabéns a todos deste programa maravilhoso. Muito obrigado, Helena Rodrigues, e todos que estão aí mandando mensagem pra gente. Então, Marcos, é muito bonito, né, o seu depoimento, a sua conversão, a hora Palavra Viva de Deus. Isso fortalece muito a fé das pessoas, e o nosso podcast é isso, né, conversar, bater um papo, né, você falar aquilo que você senta na Palavra Viva de Deus, né, contar o seu testemunho, a sua experiência. É muito bonito, eu achei muito bonito você falar aí da sua fé, da sua conversão, que você era do mundo, de repente, né, quando você conheceu a hora Palavra de Deus, você sentiu, né, nojo daquelas coisas que você fazia, e pesquisou a fundo a querer
conhecer o livro, a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que às vezes elas vão na internet para ver se é falso ou verdadeiro, não sabe pedir o Espírito Santo a Deus para mostrar isso que acontece com as pessoas, né? E você não, você já foi pedir Deus e já foi atrás para ver, né? Foi querer conhecer a vida do profeta, né? Isso é muito importante, né? Pelos frutos a gente sabe como é que é uma pessoa. O profeta com seus filhos, toda a dificuldade que ele passou, né? E nunca largou o catolicismo, né? Sempre com o terço na mão, sempre ensinando seus filhos a rezarem, sempre passou por dificuldade, provação. Isso tudo, né? Te dá embasamento para você conhecer uma pessoa. Porque hoje em dia tem muita gente buscando novidade. Parece que não basta, né? Você ter um livro com mais de 4.000 mensagens e a pessoa vai buscar algo novo, como se tivesse entediado. Eu até consigo compreender, quem está na Palavra de Deus há mais tempo, aquela felicidade que a gente tinha de receber todos os dias uma mensagem. Eu ia trabalhar de manhã cedo e às vezes ficava no computador, abria uma tela, abria outra, para ver a mensagem do dia. Assim, quando aparecia lá no site, né, a gente... Nossa, mensagem nova, que felicidade. Mas, gente, tudo tem o seu tempo. Igual em Eclesiastes, né? Tem tempo de sorrir e tem tempo de chorar. Teve o tempo do profeta aqui nessa terra e teve o tempo dele partir. Mas a obra dele fica. O que fica está aqui, junto com a família Conceição, junto com os filhos, né? Quer depoimento maior do que uma vida que os filhos ainda continuam se dedicando a Deus? Agora, a pessoa... exemplo, né? A pessoa que vai buscar a novidade, tá? Cuida com as novidades que vão surgir, porque surgirão ainda muitos falsos profetas, tá? Que, se possível fosse, enganaria a todos. Nem tudo, gente, que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Cuida com essas mensagens que se diz, né, vidente, um cara lá, não sei do meio da onde. Cuida, gente, cuida. Eu falo por mim, eu não preciso de mais nada. Isso aqui é um maná. Isso aqui toca o seu coração, né, de uma forma ímpar, de uma forma que é como se realmente você estivesse conversando com o céu, né? Agora, a pessoa que vai buscar novidade, porque agora acabou os livros e eu vou buscar outra coisa. Você ainda não entendeu o que está aqui. Porque se você for... Eu já li o livro todo, gente. E de volta e meia eu estou relendo o livro. Abro uma mensagem e leio. Isso é muito importante. As 4.000 mensagens, já leu todos? Já li todos. Todos os livros. Então, falo com conhecimento. Você que está buscando novidade, cuida, porque depois é difícil a pessoa se levantar depois que é enganada. Porque primeiro que tem um orgulho de reconhecer que errou. É muito difícil a pessoa passar por cima do seu orgulho próprio, né? E dar o braço a torcer dizendo que foi enganado. Então, não se exponha a isso. Não tenha necessidade de buscar novidades, né? E isso aqui é um maná que veio do céu. Isso aqui é uma obra completa. A gente precisa o quê? Se dedicar a estudar, a aprofundar. Tem coisas que, uma mensagem que eu li na época, agora, essa mensagem ela faz mais sentido para o tempo presente. Porque agora que eu estou entendendo, às vezes, aquela mensagem com o contexto atual, né? Tem uma mensagem que fala sobre a interação dos planetas, o magnetismo que um planeta exerce para poder fazer a Terra girar. Como que uma pessoa com o 3º ano primário ia explicar isso? Sendo que agora, ou foi no final do ano passado, início desse ano, que a NASA descobriu isso. Que esse magnetismo que existe, essas ondas gravitacionais que existem entre os planetas, é que faz a Terra girar. E aqui o profeta já falou isso aqui, há mais de 20 anos atrás, a mensagem, se eu não me engano, 95 ou 97. Gente, isso aqui é muito mais profundo do que vocês podem imaginar.
Igual mesmo, tem uma mensagem que eu não lembro o número, Jesus fala, né, que eles falam que tem que, né, a nova ordem mundial tem que eliminar, né, reduzir a população porque está muito cheio. Tem mensagem no livro que fala que tem lugar na Terra que o homem nunca pisou. E eles falam que tem que, né, fazer essa redução populacional porque tem muitas pessoas no mundo, tem que esvaziar um pouco. E na mensagem Jesus já nos orienta, ele fala que tem lugar que o homem nunca pisou o pé na Terra. É só o mapa do Brasil à noite. Só tem pontos iluminados no litoral, na faixa de praia. No interior do nosso país, mais de 80% é inabitado. Não tem nada, não tem uma luz acesa. Porque a maioria quer morar perto da praia, quer morar perto da facilidade, né? Eu gosto muito de praia. Eu sei, eu vivia na praia. Eu era um rato de praia, vamos dizer assim, né? E praia é muito bom, desde que você esteja com o seu corpo coberto e esteja pessoas realmente decentes, né? Cobrindo o seu corpo. Se não tem, gente, né? Monta uma piscina em casa e vai ser feliz do mesmo jeito. Mortificar os olhos, né? Sempre mortificar os olhos e pedir, né, a Deus, a Nossa Senhora, que proteja das coisas ruins, né? Porque a gente sabe que o próprio inimigo, ele fica atiçando a gente pra gente, né, poder abrir uma brechinha ali para ele entrar, para fazer um estrago na nossa vida. 8h58, é o nosso podcast essa noite de terça-feira. Muito obrigado aí você que está acompanhando a gente, o pessoal que está aqui também, né? Muita mensagem, tem muitas mensagens aqui. Se eu for ler todas aqui, praticamente não vai dar para ler, né? Mas eu agradeço aí pelo carinho das pessoas, pela satisfação, e agradecemos também o Marcos, né, que está aqui, que, né, aceitou o convite de seu Eugênio, né? Acho que era outra pessoa que ia vir, mas acho que não deu, né? Aconteceu um improviso lá, não deu. E ele chamou o Marcos, e o Marcos, né, tá aqui junto com a gente, dando esse depoimento maravilhoso da obra Palavra de Deus. Ô Marcos, com esse depoimento, com esse conhecimento que você tem a obra Palavra de Deus, o livro que você já leu todo, qual é uma mensagem que você deixa assim para as pessoas que às vezes estão ouvindo o nosso podcast, mas nunca conheceu, não sabe, não tem um conhecimento, que às vezes sentiu no coração de querer conhecer agora a Palavra de Deus, pessoas que nos assistem pela primeira vez? Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Você que já tem uma experiência assim, que já leu o livro, para que essas pessoas possam cada vez mais apossar-se, chegar mais a conhecer? Peça para Deus, peça de todo o teu coração, peça, mas fale, Jesus, Santíssima Trindade, Divino Espírito Santo, me guie, me oriente, me ilumine, né? Essa palavra viva de Deus chega a tocar o meu coração, porque se você não pedir, né? Se você não pedir, como é que Deus vai saber que você está buscando? Tem pessoas que são predestinadas, é diferente. Outras, como eu, que era do mundão, eu tive que buscar. Então você tem que pedir, gente. Peça para Deus que te oriente. Fala, né? Buscar e me achareis. Todo aquele que me buscar vai me encontrar. Então, busque a Deus enquanto é tempo, gente. Porque o bonde está passando, as coisas da nova ordem mundial estão aí para todo mundo ver. A gente não sabe o que a agenda 2030, né? O que esses caras estão aprontando para o ano que vem? Uma nova vacina, uma nova epidemia, ninguém sabe, né? E Jesus sempre falou, meus filhos, quem é da palavra de Deus não precisa ter medo. Jamais. Se você tem medo, é porque você está faltando um pouquinho com a tua fé. Confie em Deus, confie na providência divina, faça a sua parte, reze, faça a sua parte, busque a Deus, que vai dar certo. Verdade. Tem que ter fé. É aquilo que eu sempre falo na rádio, né, para as pessoas que é um tempo de tribulação. Se a gente for parar e pensar o que está acontecendo, a gente começa a perder a fé, a gente começa a entrar em desespero. Então, se as pessoas estão na hora pela vida de Deus, né, você teve essa graça de receber, de estar nessa missão, de estar na hora pela vida de Deus, não precisa ter medo. Confia e entrega, né? Espera no Senhor, descansa no Senhor, pois Ele abreviou esse tempo para os escolhidos, pessoas de bem, para os filhos da luz. Por que vamos perturbar a nossa alma por causa dos acontecimentos, né? Sim.
9h01. Vamos encerrar por aqui o nosso podcast de hoje, né? Agradeço de coração aí você que participou, o pessoal que mandou mensagem, muito obrigado pelo carinho, pela satisfação, foi bom estar com vocês aqui, tá? A gente vai ter um encontro marcado no próximo domingo, que é o programa Alerta para o Fim dos Tempos, e depois o nosso podcast novamente, né? Com os novos convidados. E eu agradeço de coração esse tempinho que você tira para estar assistindo a gente, pessoal que está compartilhando, muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe a todos nessa noite maravilhosa, que Nossa Senhora, nossa mãezinha, possa nos fortalecer, nos dar proteção e nos dar a sua chama de amor para que nós possamos rezar o rosário, rezar o texto todos os dias para manter a nossa fé firme. Agradeço do fundo do meu coração também, agradeço o Marcos, né, por estar aqui no nosso podcast. Você gostaria de mandar alguma boa noite para alguém? Mandar boa noite para minha mãe. Tá assistindo a gente também, né? Tá, eu falei com a minha mãe para ela assistir, para os meus irmãos, para eles assistirem, para minha esposa, para meus filhos, né? Para todos que estão assistindo a gente aí pelo YouTube, pelo site Ceifadores, né? Um abraço para todos e, pessoal, perseverem, tá? A palavra que eu deixo para vocês é perseverança. Somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Jane Lemos, né? Ela está dizendo aqui, diga ao Marcos que ele falou bonito e cheio de luz, que Deus os abençoe. É a Jane Lemos, tá aí, Marcos. É lá de Rio Grande do Sul, né? Que a gente está falando aqui. Aí o pessoal gostou, né? Deus toca no coração das pessoas, né? A pessoa, né? Abre o coração e Deus se manifesta, o Espírito Santo fala. Na verdade não é nós que falamos, né? A gente só abre o coração e o Espírito Santo fala aquilo que tem que falar. Somos instrumento, né, Marcos? E as pessoas ficaram muito maravilhadas aí pelo seu depoimento, muito bonito, eu achei muito bonito aí o seu depoimento, a sua conversão, né? Quando explica detalhadamente, né? Do crucifixo, desse empenho, dessa coragem, dessa força que você teve aí, é muito bom, porque encoraja também outras pessoas, né? Tem muitas pessoas da aula para viver Deus, talvez tá, né, desanimado ali, tá triste, às vezes tá, né, não tá tanto com aquela fé firme, mas quando houve um depoimento da pessoa que fala firme e forte, né, a pessoa se levanta mais, ela fica, né, fica mais firme. Então, Jesus, ele usa as pessoas para nos fortalecer também. E nós temos que sempre buscar Jesus também nas pessoas, no próximo, né? O Marcos veio aqui hoje, né? Deus permitiu para que ele viesse falar com a gente, dar o seu depoimento, para fortalecer outras pessoas. É um ajudando o outro espiritualmente, no depoimento, testemunho, por isso que é bom isso, né? 9h04, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Agradecemos ali também os nossos cinegrafistas, seu Eugênio também que está aqui com a gente, né? E todos aí aqui da bancada, também a família, a Conceição, todos ali da casa do seu Eugênio. Muito obrigado. Vamos ficar agora com boa noite, a bênção do nosso profeta Pedro II e do Padre Pio. Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Ao nosso Pai, o Criador, que vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Se lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.